Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um nosso episódio Dominando as Rotinas Fiscais. Aqui eu falo sobre estratégias simples que vão te ajudar a dominar as rotinas fiscais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é: aprenda como trabalhar de forma produtiva com as rotinas fiscais. Por que produtiva, né? Produtiva é aquela atividade, aquela função, aquela responsabilidade que você pega, aquela tarefa que você pega para fazer e você faz de uma forma ágil, né? Você faz de uma forma concentrada e entrega com uma certa qualidade, né? Exatamente atende às expectativas de quem te solicitou aquela tarefa, tá? Então, você ser produtivo é você fazer algo exatamente de uma forma mais rápida possível, mas com uma excelente qualidade, que não tenha que ir, voltar e refazer, voltar e refazer, voltar e refazer. Quando tem muito ajuste, quando não atende a expectativa de quem te solicitou, um dos indícios, né, que pode estar acontecendo nessa sua entrega é falta de produtividade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas como você ser produtivo se você ainda não conhece a área fiscal, se você não domina ainda os impostos, as operações, como de fato ser produtivo nessa situação? Eu vou estar falando um pouco sobre isso. Então, se você executa uma atividade, né, vamos dizer, nas rotinas fiscais, que são apuração de impostos, conferência, escrituração de nota fiscal, emissão de nota fiscal, emissão de conhecimento de transporte, emissão de nota fiscal de prestação de serviço, tudo isso são atividades das rotinas fiscais. E se você executa alguma dessas atividades, mas tem medo, tem insegurança quando você vai fazer, ou se foge do seu dia a dia, se foge do seu manual ali de orientação da atividade, você já te bate um desespero, né? Muitas das vezes acontece isso. Ou se você vai receber uma visita nova na empresa, no departamento, e você tem que preparar uma apresentação dos números, da apuração do imposto, do saldo credor, e aquilo te assusta, te paralisa. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Por quê? Se você domina o assunto e faz de uma forma produtiva, então você entrega com excelência aquela atividade, você fala fluente aquele assunto. Então aquele assunto não te dá medo. Aquele assunto não te dá... você não sente insegurança em falar sobre isso. Por quê? Você é a pessoa expert daquela atividade. Você é a pessoa que domina aquele tema. Então, independente do seu público, você é a pessoa de autoridade daquele assunto. Se você está sendo produtiva em alguma dessas tarefas, dessas atividades que eu citei, é porque você reconhece isso, que realmente você domina aquele assunto, você está sempre por dentro das atualizações, você é uma pessoa interessada, de fato, no seu crescimento profissional. Então, você consegue falar sobre aquela atividade, sobre aquele resultado, sobre aquele análise tributária que você fez com fluência, com fluidez, tá? Isso não te paralisa, isso não te toma muito tempo para você preparar uma apresentação sobre esse assunto, né? Para você responder um e-mail. Quantas vezes a gente é questionado no nosso dia a dia de alguma operação, de alguma situação tributária e aquilo para a nossa agenda. Por quê? Porque a gente desconhece aquela operação. E tudo bem desconhecer aquela operação, desde que você saiba quais os caminhos para buscar a informação o mais rápido possível. Se você sabe o caminho certo para buscar a informação mais rápido possível para o seu cliente, para o seu gerente, para o seu diretor, é porque você tem um posicionamento, você é uma pessoa produtiva no seu departamento. Você é uma pessoa produtiva nas suas atividades. Então, dominar um assunto, dominar as rotinas fiscais, dominar os temas tributários, é você ser produtivo exatamente naquilo que você está fazendo. Resgata aí na sua memória, quando você começou na área fiscal tributária, quando você começou ali a sua atividade. Você não levava muito mais tempo para fazer essa atividade? Você muitas das vezes não errava muito
A pessoa que estava te supervisionando, passando atividade, não tinha que estar sempre ali te acompanhando, te alertando, deixa eu passar isso, toma mais cuidado com essa informação, isso daqui acabou ficando errado. Então, e faz parte do nosso aprendizado isso. Mas uma vez que a gente evolui, né, passa para um estágio já que domina aquele assunto, a tendência é que você entregue as suas atividades muito mais rápido e com excelência, com qualidade, né? Então você é produtivo na execução, é produtivo na entrega, porque ninguém tem que refazer, ninguém tem que corrigir, ninguém tem que perder muito tempo conferindo os números, né? Quando a gente lidar com apuração de impostos, normalmente tem outra pessoa que faz a conferência dos números, né? Da guia que vai pagar do imposto, enfim. Então, ninguém perde muito tempo, porque você espelha confiança naquilo que você faz. Então, olha só como é gratificante quando você faz uma atividade, entrega uma atividade para outra pessoa e a outra pessoa tem segurança daquilo que ela está recebendo. Porque você é um profissional espelho, você é um profissional que passa segurança, você é produtivo, você é claro nas suas entregas. E aí, o que acontece? Ser produtivo não é você entregar as coisas o mais rápido possível, mas de qualquer jeito. Ser produtivo nas rotinas fiscais, no departamento fiscal, né? Como eu estou falando para um público da área tributária, é você entregar mais rápido possível, porém de uma forma que não tenha que voltar para refazer. Não tenha que alguém sempre estar olhando porque seu trabalho não é de confiança, né? Porque o seu trabalho passa insegurança. Então, a partir do momento que você domina as rotinas fiscais, domina a atividade que você faz hoje, você automaticamente ganha confiança aonde você trabalha. Porque as pessoas confiam na sua entrega, confiam no que você fala, tá? Não é aquela coisa que você responde uma consulta por e-mail para alguém e essa outra pessoa vai lá e busca outras pessoas para ver se o seu parecer tributário é igual o dos outros colegas de trabalho. Então, se isso está acontecendo, está tendo algum ruído na informação. Ou você não está passando de uma forma confiante para outra pessoa, ou você não está se comunicando com a linguagem que a outra pessoa sabe entender aquela informação. Por que eu falo isso? Na nossa área fiscal, existe muito termo técnico. Se eu começar aqui falando muito técnico para vocês iniciantes em rotinas fiscais, o que vai acontecer? Vocês vão sair daqui. Por quê? Porque vocês estão começando. Então não tem como eu falar tecnês para vocês se eu ainda não ensinei a técnica. Se vocês ainda estão se familiarizando com as siglas, com o vocabulário da área tributária. E o mesmo acontece no nosso ambiente de trabalho. Se a gente está respondendo um e-mail para um vendedor, temos que nos comunicar com a linguagem do vendedor. Você consegue ser um profissional da área fiscal, que atua com as rotinas fiscais, responder um e-mail à altura para um vendedor. Porque se você colocar um monte de coisa lá de termos da área fiscal, ele vai ler o seu e-mail e vai ser uma sopa de letrinhas. Ele não vai entender nada. O que vai acontecer? Você perdeu tempo de fazer um parecer, de analisar a legislação, analisar aquela operação, faz um e-mail gigante, que é uma redação, cheio de termos, cheio de indicação de lei, de inciso, com um monte de palavras difíceis que existe no nosso vocabulário. Eu tenho aqui alguns livros que, se você pegar para ler de uma forma rápida, não faz nenhum sentido. Então, você não está sendo claro com a sua informação. De repente, você respondeu esse e-mail até rápido, mas a pessoa que recebeu essa informação, a pessoa de compras, a pessoa de vendas, não entendeu a sua comunicação. E aí, você foi produtivo com essa atividade? Não. Por quê? Qual que era o resultado dessa atividade? Se a pessoa te mandou um e-mail consultando algo tributário para você, qual que era a demanda? Você atender as expectativas dela. Não mandar as informações de qualquer jeito que ela não consegue nem interpretar, né? Quantas das vezes eu já atendi pessoas de outras áreas
Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô com um e-mail aqui que fulano me mandou, mas eu não entendi nada. Por favor, você pode me ajudar? Como que eu faço essa operação? Aí a gente vai lá, olha só, um terceiro vai lá interpretar o que a outra pessoa da área fiscal, do meu colega de trabalho, respondeu. Outro dia aconteceu isso com um aluno. Eu passei uma atividade, ela falou assim, Patrícia, eu não vou conseguir fazer essa atividade. Aí eu falei assim, mas por quê? Você trabalha numa empresa grande, né? O departamento fiscal, você já me falou que é uma equipe grande. As pessoas vão te ajudar, vão te passar essa informação. Não, Patrícia, não dá. Por quê? A galera lá do departamento fiscal, eles me respondem muito grosso por e-mail, eles me respondem muito grosso pelo chat, é sempre com um nível de ignorância. Infelizmente, isso acontece no nosso dia a dia. E aí você fala assim, é um excelente profissional? Desculpa, não é. O que adianta você ser cursado, você ser com um monte de certificado, com um monte de especialização, ter toda a legislação tributária na sua mente, mas não saber falar, não saber se comunicar com a outra pessoa e achar que você é produtivo, que você é uma pessoa, um profissional produtivo na área fiscal. Me desculpa, mas você não é produtivo, porque você não consegue nem passar essa informação para outras pessoas, tá? A coisa mais rica que a gente tem, que eu falo, conhecimento é poder, mas é poder desde que você saiba usar, saiba ensinar outras pessoas também, tá? O que adianta você ter um monte de curso, saber fazer um monte de coisa e não saber ensinar alguém que vai ficar nas suas férias? Não saber ensinar, passar essa informação, mesmo que seja o mínimo possível, mas para alguém que vai te cobrir numa licença, num treinamento, né? Você se torna aquela pessoa dependente do que faz porque você não sabe passar o seu serviço para outra pessoa. Então, se hoje você está se identificando com alguma dessas situações, é um sinal vermelho que eu estou te dando aqui. Porque você é uma pessoa, é um excelente profissional técnico, mas você não consegue ser produtivo nessas outras habilidades que também é necessário para um profissional da área fiscal. Então, se observa hoje como que está sendo o seu posicionamento no departamento que você trabalha, ou como está sendo esse comportamento nas pessoas que estão à sua volta. Muitas das vezes, se você está iniciando na área fiscal, você já está identificando pessoas que trabalham no seu ambiente que é assim. Então, toma muito cuidado. Essas pessoas, elas não devem ser a sua referência profissional. Tem muita coisa que a gente observa nas outras pessoas e fala, eu não quero ser desse jeito. E decide não ser assim. Porque crescer profissionalmente não é passar por cima das outras pessoas, não é destratar os outros profissionais, não é negar ajuda, não é assim, tá? Crescer profissionalmente é você estar aberto para todas as oportunidades. Tanto oportunidades que você vai receber, mas também ter uma porta aberta para dar oportunidades para outras pessoas, tá bom? Então, saiba ser rápido naquilo que você faz, mas de uma forma produtiva. Entregar alguma atividade com qualidade, tá? Que não tenha que alguém refazer, alguém conferir. Ser produtivo nas rotinas fiscais, na área tributária, né? No departamento fiscal, ou com a atividade que você faz hoje, só emissão de nota, só conferência, só recebimento de mercadoria, o que seja. É uma jornada. Ser produtivo é uma jornada, tá? Por que uma jornada? Porque estamos sempre evoluindo. Eu posso ser uma pessoa produtiva quando eu tô numa posição de auxiliar, ser aquele profissional excelente que entrega com qualidade, aquele profissional reconhecido no meu departamento, pelo meu líder, pelo meu gerente. E aí, o que acontece? Quando eu passo para um nível de analista, a minha produtividade cai. Então, ser produtivo é uma evolução, é uma jornada, tá? É algo que você tem que estar constantemente se avaliando e identificando o que está te parando e o que você precisa melhorar. À medida que você vai amadurecendo conhecimento técnico, que você vai amadurecendo na empresa, com as operações, com as particularidades da empresa, você vai também conhecendo outras pessoas que têm outros vícios de comportamento,
e isso também vai te influenciar. Então você pode ter a sua produtividade cair, como também pode a sua produtividade aumentar mais ainda, tá? Por isso que é uma jornada ser produtivo, tá? Então é algo que você vai experimentando e vai se avaliando como que você tá indo. Se tem alguma coisa que tá te travando, se tem alguma coisa que você domina mais, que você pegou mais gosto de fazer, então é isso que você vai avaliando. Exemplo, se você tem um parceiro na sua equipe de trabalho, né, no seu departamento, na sua célula, na sua sala, o que seja, e essa pessoa, ela recebe uma demanda, mas ela não domina. Vamos falar aqui um exemplo. Ela recebeu uma demanda para analisar o crédito de SIAP, né? Crédito de aproveitamento de ativo imobilizado. Ela recebeu aquela demanda, mas você já sabe que ela não conhece isso. Ela não trabalha com isso no dia a dia, ela não domina esse assunto, ao contrário, você domina essa atividade. Mas quem recebeu a demanda? Foi ela, o seu colega de trabalho, não foi você. E aí, como ser produtivo numa situação dessa? Esse seu colega de trabalho, se ele foi nomeado para isso, é porque ele já passa uma certa segurança com aquilo que ele faz. Então, ele já é alguém de destaque ali na área que você trabalha, no seu departamento, o que seja, tá? E aí, o que acontece? Ele recebeu essa demanda, mas ele não tem conhecimento. Sabe qual que é a atitude de alguém produtivo? Ela vai buscar quem sabe. Ela não vai ficar com aquilo ali na mesa dela, remoendo como que ela vai começar, como que ela vai aprender do zero, né? Gastando energia e tempo, sendo que ela precisa entregar aquela atividade em um determinado prazo. Então, ela vai se afiliar a pessoas que têm esse conhecimento, que vai ajudar ela nessa entrega de atividade, tá? Isso é ser produtivo. Por mais que você não saiba algum assunto, responder algum questionamento, busque ajuda entre as outras pessoas. Busque a solução dessa situação. Não fica fechado ali, preso, muitas das vezes trabalhando até tarde, lendo, relendo um monte de coisa que você ainda não tem um nível técnico para interpretar, e aí vai fazer algo errado, ou até vai passar o prazo de entregar, né? Quantas das vezes o profissional fica com uma atividade ali para fazer, ele não conhece, o líder dele sabe que ele não conhece, mas o líder dele entregou para ele para desafiar ele para avançar. É você forçar mesmo o avanço do profissional, mas o profissional não tem ação, ele se trava, ele se fecha. Ele fica tentando fazer sozinho, mas ele não é uma coisa que tem que fazer sozinho. Tem que compartilhar, tem que pedir ajuda. O seu amigo de trabalho, ele recebeu essa atividade, né, que eu citei aqui, e ele foi buscar ajuda de quem sabe fazer. E aí faz em conjunto, né? Todos executam junto e ele consegue entregar dentro do prazo. Ele consegue entregar com uma equipe, com pessoas que auxiliaram ele, tá? Isso é ser produtivo. É você buscar soluções e atender a expectativa de quem está esperando aquela atividade. Então, se você hoje tem dificuldade na área fiscal, tem dificuldade na sua rotina do dia a dia da área tributária, busque ajuda, pede ajuda. Não fica ali batendo cabeça sozinho. A gente vai, mas vai muito mais devagar. Tá? Se a gente tiver acompanhado com alguém que nos ajuda, com alguém que nos auxilia, que abre os nossos olhos, que fala assim, você precisa melhorar em tal coisa, olha só como que eu faço. Se você fizer assim, você vai ganhar mais agilidade. Então, busque ajuda no seu ambiente de trabalho, externamente também, busque ajuda, tá? Compartilhe a atividade que você faz, se você tem dificuldade, com as outras pessoas, que as outras pessoas vão poder te ajudar. Se não tiver alguém que te ajuda no seu ambiente de trabalho, busque em grupos do WhatsApp, da área tributária, aqui nas redes sociais também, na sala da faculdade, busque ajuda. E através disso, você também vai destravando essa parte do seu medo, da sua insegurança, você vai aprendendo muito mais com o vocabulário das outras pessoas, tá? Ouvindo outras pessoas, você aprende muito mais. Observando, você aprende muito mais do que muitas das vezes só ler um livro. Então, seja produtivo. Se você tem um problema, busque uma solução imediatamente. Não fica preso naquele problema por dias,
né? Passa o prazo de entregar, você tem que pedir novo prazo, e aí entrega, e quando você entrega não tá excelente o trabalho tem que refazer. Como é doloroso, né? É doído você ver um profissional passando por esse perrengue sem pedir ajuda, tá? Então toma muito cuidado com isso. Agora você pode estar pensando aí, Patrícia, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. No departamento que eu trabalho, eu sou sozinha, não tem área fiscal. Quem aqui trabalha num departamento fiscal pequeno? Escreve aqui. Então, no departamento fiscal que eu trabalho, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém para me ajudar. O meu diretor, o meu gerente entrega atividade no meu colo e eu tenho que me virar sem orientação de ninguém. Eu não consigo colocar isso em prática. Você consegue sim. Por quê? Você tá aqui numa rede social que tem várias pessoas. Olha a quantidade de profissionais que tem no meu canal. Profissionais da área tributária. Então, hoje, as redes sociais, ela é um mar de oportunidade para você se conectar com outros profissionais. Então, acabou aquele momento, né, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, que você realmente era sozinho dentro de uma empresa. Não tinha um meio de comunicação eletrônico. Você não sabia quem trabalhava na empresa do lado da sua. Acabou esse momento. Estamos num momento tecnológico que eu consigo saber as pessoas que trabalham na empresa aqui do lado. Eu consigo saber todas as pessoas que trabalham em uma determinada empresa na Avenida Paulista. Como? Através da internet. O LinkedIn é uma grande ferramenta de comunicação do mundo corporativo. Então, você não está sozinho. Você acha que você está sozinho, mas você não está sozinho. A partir do momento que também você entra num curso de especialização, ali você tem uma turma junto com você. Você tem vários profissionais de várias empresas e de vários estados. Eu tenho alunos de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul. Quando que eu, aqui no meu estado físico, né, no meu endereço geográfico aqui, eu poderia ter alunos do Rio Grande do Sul? Né, eu teria que pegar um avião, ir até lá, fazer uma reserva, ficar lá por um período. Acabou isso. Então, hoje, com o meio tecnológico, a gente pode se comunicar com qualquer profissional de qualquer outra área, de qualquer outra empresa. Então, use esse recurso, né, não só para o entretenimento, mas para te ajudar na solução dos seus problemas, né, para te ajudar no seu crescimento profissional. Acabou. Você tem pessoas qualificadas para te ajudar profissionalmente, para te ajudar em alguma situação que você esteja passando sozinha, tá bom? Então, o jeito errado de você continuar agindo assim de uma forma improdutiva, né, entregando as coisas e tendo que refazer as coisas várias vezes, é você achar que o jeito que você entrega essa atividade hoje é o melhor que você pode fazer. O melhor que você pode fazer, muitas das vezes, é só trocar uma cor da planilha, é só mudar a formatação, é só melhorar o layout da planilha, do relatório que você está entregando, ou do e-mail que você está fazendo. Lembra que no começo aqui eu falei muito, a nossa área tributária é muito técnica. E muitas das vezes a gente faz um e-mail técnico para um vendedor, para um engenheiro. E ele vai entender essa informação? Não. O seu e-mail pode estar maravilhoso se você enviar para o seu gerente, se você enviar para um advogado tributário. Ele vai estar incrível o seu e-mail. Mas se você enviar um e-mail com um monte de termos técnicos para um estagiário, ele vai ignorar o seu e-mail. Vai confundir ainda mais a cabeça dele. Se você enviar o seu e-mail para uma gerente de vendas, vai confundir a cabeça dela e muitas das vezes ela vai ficar até nervosa porque você fez ela perder tempo te esperando e você deu uma resposta que não era plausível para ela. Então, avalie a sua comunicação, a sua atividade, qual que é seu público-alvo ali. Você está entregando uma atividade para quem? Pessoas que realmente do seu meio de trabalho, do seu departamento, que conhece o seu vocabulário tributário, ou você está entregando uma atividade para um departamento que não tem nada a ver com a área tributária. E que se você colocar qualquer termo ali tributário, a pessoa não vai entender. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Uma vez se você tá lidando com pessoas que é de outra área, ou com um profissional que está iniciando na área fiscal,
Se você quer entregar uma informação de uma forma produtiva, se posicionar de uma forma produtiva, fale a mesma linguagem que ele, para que ele possa te entender, para que ele possa realmente colocar em prática o que você está falando, tá? Tenha muito cuidado com isso. Ser produtivo não é só você sair fazendo várias coisas, é você ser produtivo no seu posicionamento, na sua fala, na sua entrega, na sua escrita, tá? Tudo isso é ser produtivo. Se você passar uma informação para alguém e essa pessoa não precisar tirar dúvida com mais ninguém, é porque a informação que você passou, ela foi eficaz, ela foi eficiente. Você entregou uma informação que falou a linguagem dela e que atendeu às expectativas dela. Então tenha esse posicionamento profissional, tá bom? Fuja muito do vocabulário técnico quando seu público-alvo é um público de outra área, né? Quando muitas das vezes a sua equipe, a pessoa que trabalha com você, ela tá começando a carreira dela. Então, seja sensível em relação a essas situações, tá? Não tente fazer alguma coisa que você tem dificuldade, muitas das vezes, é avaliar uma legislação, atender uma entrega de uma obrigação que você não tem experiência, não tente fazer sozinho. A nossa área tributária, ela é cheia de penalidades tributárias que podem até barrar a operação da empresa, tá? Então, toma muito cuidado em fazer alguma coisa sozinho sem pedir ajuda, se você não conhece ainda o tema, se você não domina o tema. Por mais que você possa ser curioso, pesquisar, mas busque a ajuda de alguém para te orientar se realmente aquele trabalho que você está fazendo está no caminho certo. Pensa se você não tem experiência na apuração de impostos, você recebe essa responsabilidade e apura a guia do ICMS num valor muito mais alto, sem avaliar os erros que pode estar ali dentro, as possibilidades de créditos tributários. Pensa, o desfalque no bolso da empresa, no caixa da empresa, em pagar um imposto que foi muito além do que ele realmente devia. Então, toma muito cuidado em relação a isso. Ou você emitiu uma nota fiscal errada, né? Nota fiscal autorizada, ela não é a mesma coisa de nota fiscal correta, tá? Então, toma muito cuidado. Muitas das vezes, um CST que você coloca errado ali, uma NCM errado na nota fiscal, pode mudar totalmente a operação em si, caracterizar uma operação totalmente diferente, tá? E como hoje a gente tá 100% tecnológico, o Estado lá já sabe a informação que você mandou, o cliente já recebeu essa informação também, então busque ajuda, tá? Não seja produtivo e sair fazendo tudo muito rápido, mas sem a confiança, sem dominar aquele assunto, tá? E fazer de qualquer jeito. Toma muito cuidado com isso, tá? Se você tá numa empresa excelente, que te oferece muitas possibilidades, é nesse sentido que você ainda tem que tomar mais cuidado para você não fechar uma porta e se posicionar de uma forma rápida, mas em algo que você tá oferecendo muito risco naquela operação, tá? Então busque ajuda, busque orientação, tá? Não se feche só no tempo, entregar as coisas rápido, mas sem qualidade, tá bom? Quanto mais você entregar algo, mas se você entregar com excelência, cada vez mais você vai se tornar mais produtivo. Essa mensagem eu deixo aqui para você. Se você demorar tempo, mas o tempo suficiente para você buscar informação, para você validar com outra pessoa e você entregar com confiança daquilo que você está entregando e a sua entrega da sua atividade for excelente, sem erros, sem rasura, sem as pessoas precisar revisar, as pessoas sentir realmente que aquele trabalho foi maravilhoso, você tá no caminho certo de se tornar um profissional produtivo em todas as áreas, tá? Na área técnica que você domina e também na execução, tá bom? Então, identifique hoje como está sendo o seu dia a dia, né? A gente está entrando já em um fechamento, hoje já estamos no final do mês, então já estamos entrando no fechamento, né? No fechamento dos impostos, na apuração, enfim. É aquela correria no departamento fiscal, normalmente, nos últimos dias do mês, no começo do mês. Então, é um ótimo momento, é excelente momento para você avaliar, né? Quanto tempo você está demorando para fazer uma certa atividade que é simples? Ou
a galera que trabalha com você entrega uma apuração antes que você entregue a sua. Por quê? Porque você lidar com mais operações, porque você tá com a maior filial, com a maior empresa. O que tá diferente nesse time aí? Que o seu amigo de trabalho entrega mais rápido a apuração do imposto, excelente, não encontra erro quem confere, tá sempre um trabalho limpo e você tem dificuldade em estar ali junto com ele. Você tem dificuldade de atender o calendário, né? Muitas das vezes no seu departamento tem um calendário fiscal que antecede o calendário do estado, o calendário federal, o calendário do município, para evitar, né, aqueles erros que a gente pode acontecer, a pessoa faltar, o arquivo perder, enfim. Você tem hoje conseguido atender o calendário que é estipulado para a entrega das suas obrigações, para a entrega das suas atividades? Ou você tem dificuldade com data, tá? Começa a avaliar essas coisas simples. Você segue um passo a passo das suas ações, do seu dia a dia? Você consegue colocar em prática tudo aquilo que você colocou na lista de tarefas para executar? Isso é algo palpável para você? Ou você tem dificuldade em lidar com isso? Você não cria lista, começa a trabalhar no calor da emoção do dia a dia, sem realmente priorizar o que você tem que entregar naquele dia, o que você deve dar a maior atenção no seu dia. Então, eu vou falar algumas práticas que vão te ajudar a se tornar produtivo nas rotinas fiscais se você começar a avaliar esses pontos. Primeiro, vamos lá. Não coloque mais de 3 coisas na sua lista, no seu to-do. Um exemplo. Estamos em semana de fechamento da área fiscal. É uma correria o fechamento, né? Você corrigir, conferir os impostos, conferir as operações, né? Para atender os prazos. Se você já tem essa responsabilidade hoje, logo isso vai te tomar uma boa parte do tempo. Não sei a sua demanda aí, mas muitas das vezes você tem que tirar relatório, você tem que fazer conciliação, PROC-V, parar para analisar algumas operações específicas, é uma série de coisas. Se você é iniciante, provavelmente, um exemplo, se você hoje trabalha com emissão de notas fiscais, no final do mês também é uma correria, porque várias áreas estão demandando para você emitir nota fiscal, para dar vazão, né, realmente naquele planejamento do estoque que foi estipulado no começo do mês. Então, independente hoje da sua rotina fiscal, é corrido no final do mês. Eu sei como que é. Se é recebimento de mercadoria, é uma loucura para receber todas as mercadorias dentro do prazo, no horário. É muita entregas que se recebe no final do mês. Emissão é muita emissão de nota e conferência é realmente o período que a gente tem que fechar aquele número. Então é corrido. E se você já sabe que tá num dia, num período corrido, né, que é num período que demanda muito da sua atenção, da sua presença, não coloque várias coisas nessa lista de tarefas que você tem que fazer. Por quê? Você não vai conseguir fazer. É transparente isso, tá? Então, coloque no mínimo 3 coisas na sua lista de to-dos do dia, tá? Nada mais que isso. Não deixa outras coisas entrar nessa lista do seu dia. Por quê? Você é um profissional produtivo. Aquilo que você colocou, você vai entregar no dia. Você vai finalizar no dia. Então, para você ter certeza que vai conseguir fazer essas tarefas, que você vai conseguir riscar essas pendências da sua lista e trazer aquela felicidade de satisfação, de realmente dever cumprido do dia, siga essa orientação que eu tô te passando. Não coloque mais de 3 coisas na sua lista no dia. Principalmente nesses dias de pico, de demais demanda. Priorize pelas atividades que são mais importantes, as que demoram mais tempo, tá? Crie um plano mesmo, com uma data limite para você, um horário, quer dizer, para você poder terminar aquilo. Um exemplo, se você trabalha numa empresa muito grande e tem que passar um arquivo num validador, demora muito tempo para passar, então traz essa atividade para o começo do seu dia. Porque o momento que esse arquivo estiver processando, você já pode estar fazendo outra atividade. Agora, se você deixar para validar esse arquivo no final do dia, o que vai acontecer? Você vai passar do horário, ou você pode ser surpreendido com uma informação no validador que você não estava esperando. Isso é muito comum na nossa área acontecer isso. Então, priorize a atividade mais importante para ser executada primeiro, no começo do dia.
E mesmo que você tenha outras prioridades, vai para uma reunião, alguém te chamou por, aquelas emergências do dia a dia, avalie se realmente você tem que estar naquela reunião, aquele tema realmente o seu amigo do lado não pode ir para você e depois passar um resumo da ata, sabe? Saiba também falar não quando é necessário. Muitas das vezes você fala muito sim, e esse sim sacrifica o seu horário, o seu descanso, os seus momentos de lazer, sacrifica as suas entregas, porque você não consegue entregar as coisas com excelência, porque você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, avalie se realmente você tem que estar naquele lugar, naquele momento. Se é um dia que você tem que priorizar as suas entregas, se é um dia que você precisa realmente ser produtivo para entregar um trabalho com excelência. Essa é uma dica essencial. Por quê? Se você não conseguir fazer isso, o próximo passo é pratique a regra dos 10 minutos. Você já ouviu falar nisso? Isso daqui é muito sério. Por quê? Separe 10 minutos para fazer uma atividade. Um exemplo. Se você vai responder um e-mail, se você parou para responder e-mails, coloca um time. Vou fazer isso por 10 minutos. Não vou passar a manhã toda respondendo e-mail, porque hoje eu tenho outras prioridades, que são prioridades essenciais para esse dia. Então, pratique a regra de 10 minutos. Separe 10 minutos para fazer uma atividade. E nesse momento, você não tem que tirar seus olhos para atender um telefone ou para ver a caixa do e-mail, que é uma loucura. Se você está emitindo notas fiscais, precisa estar ali atento nessa atividade. Não fica toda hora mudando de página, trocando página. Fica ali, termina essa atividade, depois você vai para outra. Não fica toda hora no WhatsApp que tira a nossa atenção. De repente é um vídeo de alguém, uma piadinha, acabou. Você já tirou o foco. Evite distrações quando você está 100% ali para terminar uma atividade, para fazer aquela atividade de forma produtiva. Por que muitas das vezes a gente abre um e-mail para escrever e fica a manhã toda com aquele e-mail ali, porque a gente começa a fazer várias outras coisas. Ou você começa a ler uma atualização da legislação e aquela página da internet fica aberta o dia inteiro e você não termina de ler aquilo. Por quê? Você não priorizou aqueles 5 minutos, 2 minutos de leituras que você tinha para ler aquela atualização, tá? Então, você é capaz de se tornar uma pessoa produtiva de forma eficiente, desde que você priorize exatamente o que você precisa fazer. O nosso tempo é nosso bem mais precioso e, infelizmente, é algo que a gente mais deixa, que a gente gasta, que a gente desperdiça. Quantas pessoas agora tá no horário do almoço, né? Ou você tá assistindo esse vídeo depois e tá aqui recebendo um conteúdo e outras estão nas redes sociais, vendo matérias, entretenimento, enfim, tá tudo bem se essa é a prioridade dela. Agora, se a sua prioridade é se atualizar, é participar desse movimento, é seguindo as orientações para você crescer profissionalmente, você está no lugar certo, tá? Então, evite distrações. Se é o seu momento de dedicação, se é o seu momento de estudo, se é a hora exatamente que você tem que entregar aquela atividade. Então, avalie isso hoje. Se você consegue ficar de uma forma concentrada, penetrada por várias horas numa atividade, você está esquecendo da sua saúde mental, da sua saúde física, né? Principalmente, eu falo isso quando a gente está trabalhando de casa. É muito comum ficar horas e horas e horas e horas sentados. Você fica segurando, não vai no banheiro, não faz xixi, não caminha, não pega água. Tudo bem que eu faço isso, né? Eu coloco uma água ali do meu lado, de 3 litros, lendo mensagem, o que seja. Mas toma muito cuidado com isso também. Então, se você fica muito tempo, as suas vistas ficam cansadas, a sua mente, o seu olhar, ele se acostuma com o que você está vendo. Então, você acha muitas das vezes que está lendo, mas você já não está mais absorvendo aquela informação, porque os seus olhos já ficou cansado, né? Nosso corpo, ele funciona muito certinho e ele economiza energia. Quando ele entende que aquilo tá repetitivo, ele economiza energia. Então, você acha que você tá lendo aquela lei, aquele artigo, mas a sua mente, ela já se fechou.
Então você não tá mais absorvendo essa informação. Se é algo muito moroso, muito cansativo, aí que você tem de fato que executar a regra dos 10 minutos, tá? Para quando você voltar 100% ativa naquela atividade, naquela tarefa, tá bom? O terceiro passo, tenha um espaço físico de trabalhar. O espaço físico de trabalhar, ele diz muito sobre a nossa produtividade. A sua mesa hoje, ela é organizada ou ela é bagunçada? Se você abrir sua gaveta hoje de trabalho, ela tá organizada ou ela tá uma bagunça, tá? Nosso espaço físico, ele é um conjunto para nossa produtividade. Você não consegue ser produtivo num ambiente bagunçado, né? Num ambiente desorganizado. Para você ser produtivo, as coisas têm que estar todas harmonizadas, tá? Para você conseguir colocar fluidez nessa atividade. Então, se hoje você lidar com uma atividade que está bagunçada, está desorganizada, primeiro coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem. Se você quer estudar sobre a área fiscal, quer dominar os assuntos da área fiscal, primeiro lista qual que é a sua maior dificuldade. Qual que é o tema da área fiscal que você tem mais dificuldade? Comece por esse tema. Qual que é a sua maior dor? O que realmente você tem mais medo quando alguém te pergunta no dia a dia, no seu departamento? Qual que é a atividade que você tem mais insegurança em entregar? Qual a atividade que você entrega que as pessoas, quando recebem, têm que refazer essa atividade? Então, é isso que você precisa melhorar. Então, não comece, né, para todos os lados. Ah, vou aprender IRPJ, vou aprender PIS e COFINS, vou aprender agora, estão falando sobre reforma tributária? Vou aprender reforma tributária. Estão falando sobre a decisão do STF de FAO? Vou aprender de FAO. Mas você nem sabe ainda o que é de FAO. Você está com dificuldade lá em retidos. Então, foca em aprender aquilo primeiro. Aquela é realmente a sua necessidade do momento. Para você se tornar produtivo naquilo que você faz. Para você se tornar um profissional mais qualificado, né? Nesse momento que você está hoje. Então, não sai disparando para todos os lados. Se conheça, né? Sabe realmente reconhecer qual que é a sua prioridade. Espaço físico de trabalho e também identificar qual que é a sua maior necessidade interna é essencial para você se tornar uma pessoa produtiva. Tá bom? Então, avalie hoje isso em você. Experimente personalizar o lugar que você trabalha no seu estilo, da forma que você gosta. Eu gosto de viagens, eu gosto de família, então eu tenho foto de família perto, eu gosto de livros. Então, personalize o lugar que você trabalha, para você se sentir realmente familiarizado no lugar que você tá. Eu já cheguei a sair de lugar que eu trabalhava porque o lugar era muito, muito desorganizado. Era escuro, era meio sujo, as paredes, sabe? A mesa velha, computador velho. Gente, eu não consigo trabalhar num lugar assim. Por mais que eu sou bem, né? Mas não dá. Então, pega um pano, vamos limpar, vamos organizar, vamos trazer uma flor, uma planta, organize o lugar de trabalho que você tá hoje, né? Se sinta realmente pertencente a esse ambiente. Isso também vai ajudar no seu estado emocional e você vai conseguir ser mais produtivo, né? Com mais harmonia, com mais energia para fazer o que você precisa fazer, tá bom? Outra coisa, comece pelo autoconhecimento, que é também um ponto que eu até falei, tá? Esse foi o quarto passo. Eu tô falando alguns passos aqui para você que vão te ajudar a se tornar mais confiante, né? Mais produtivo na área fiscal, nas rotinas fiscais. Então, o quarto passo comece com autoconhecimento. Sabe? Realmente, o que eu preciso mudar? O que hoje eu tenho mais dificuldade? Realmente não tá legal. Toda vez que eu entrego um trabalho, a outra pessoa tem que revisar. Poxa, é tão chato quando a gente entrega uma atividade e a outra pessoa tem que ficar horas e horas refazendo. Nossa, isso é muito desagradável. É desagradável para você, que investiu muito tempo ali, se sacrificou fazendo aquela atividade, achando que estava fazendo de forma certa. E quando a outra pessoa recebe, ela ainda tem que debruçar naquela atividade e refazer. É muito desagradável. Eu não consigo trabalhar desse jeito. Então, se hoje isso está acontecendo com você, você está entregando um trabalho, está entregando
um relatório, montando uma apresentação para alguém, escrevendo um e-mail para alguém, e essa outra pessoa está tendo que refazer tudo isso, se avalie internamente o que você precisa mudar, o que realmente não está se comunicando de uma forma produtiva internamente. Tenha seja maduro em relação a isso. Não espere que o seu líder, que o seu chefe venha te chamar atenção, venha, numa avaliação citar essa situação. Faça essa autoavaliação. Isso faz muito sentido para o seu crescimento profissional, você se autoavaliar, tá? Então, o quarto passo em relação a isso comece pelo seu autoconhecimento. Avalie hoje, de fato, aquilo que você precisa mudar, aquilo que realmente você tem dificuldade, que você precisa se priorizar, de conhecimento, tá? De orientação, de mentoria, né? Avalie realmente se você está sendo produtivo hoje profissionalmente. Se realmente a sua comunicação ela é clara, se seu trabalho, se sua entrega ela é eficiente, ela atende às expectativas de quem está esperando o resultado daquilo, tá? Faça essa autoavaliação com você mesmo, tá? Feito isso, busque ajuda, né? Busque reparar isso, busque o remédio, né, para essas feridas, se você já identificou. Não sofra sozinho, jamais, jamais, gente. A gente estuda dentro a gente estuda em equipe, então não sofra sozinho, tá? Não espere que alguém bata, a mão no seu ombro e fale assim, deixa eu te ajudar. Busque ajuda realmente, sabe? Não acha que você tem que ser uma super profissional, um super profissional que dá conta de fazer tudo sozinho. Não é isso, sabe? Você cresce muito mais rápido com outras pessoas do seu lado, te auxiliando, te orientando, tá? Então seja colaborativo, aceite a colaboração, aceite a ajuda de outras pessoas também, tá bom? Tem um aplicativo que eu pesquisei que ele é muito recomendável para você realmente avaliar se você está sendo produtivo com as suas atividades, tá? O nome do aplicativo é Vitalk, tá? Vital, Vitalk. Ele é grátis, você consegue baixar ele tanto no seu Android quanto no seu iOS, tá? E ali você consegue conversar com outras pessoas de vários temas específicos, como foco, se você tem dificuldade em estar focado em uma atividade, se você é uma pessoa, que acaba praticando a procrastinação, que está sempre deixando para depois, se você se sente que é um profissional desmotivado, tá? Então, dentro desse aplicativo, você encontra outras pessoas para te ajudar e te orientar em relação a isso, tá? É algo que você não vai ser exposto, tá? Se você tem dificuldade em buscar ajuda no seu ambiente de trabalho ou se apresentar com o seu nome, ali nesse aplicativo você consegue receber uma orientação de uma outra pessoa que não te conhece de uma forma anônima, tá? Então fica aqui uma dica que eu achei super legal, que é desse serviço que é gratuito e é num aplicativo. Então, como a gente está falando de produtividade, muitas das vezes você se identifica com alguma dessas dificuldades e pode estar usando esse recurso tecnológico muito bom, muito eficiente, tá bom? É um chat que é com vários psicólogos e eles vão estar te ajudando nesses pontos que eu citei aqui, te passando uma orientação ou simplesmente te ouvindo, né? Muitas das vezes a gente só precisa compartilhar o que a gente tá passando, né? A gente já até sabe o que tem que fazer, mas tem aquela necessidade de compartilhar com alguém, tá? Então esse aplicativo é uma forma que você pode estar compartilhando com alguém e recebendo também uma orientação de um profissional técnico, né? Um profissional qualificado para esse tema, que aqui no caso é um psicólogo. Então é só baixar esse aplicativo e ver se isso realmente vai atender suas expectativas. O nome do aplicativo é Vitalk, Vitalk. Eu vou colocar lá nos meus stories também uma fotinho do aplicativo, tá bom? O quinto passo é garanta a agilidade nas suas tarefas, tá? Se você é uma pessoa que leva muitas tarefas pessoais para o seu ambiente de trabalho, isso está gerando uma bagunça. Porque você tá ali
com várias outras tarefas para você fazer do seu ambiente profissional e tá trazendo as suas atividades pessoais para o seu ambiente de trabalho, tá? Então observe isso hoje, se por acaso tá acontecendo isso com você. Você pega o seu dia a dia e começa a resolver várias coisas, né, pessoais junto com as profissionais, e aquilo vira uma bola de neve. Eu sei como que é, porque eu sou casada, tenho 2 filhos, muitas das vezes você tem que ligar para a escola, ligar para médico, marcar consulta, pagar conta. Eu sei como que é isso. Então, mas isso também é algo que nos rouba, né? É aquela distração que eu falei, que às vezes é no WhatsApp, é na caixa de e-mail. Nossos temas pessoais também é uma distração. Se a gente está naquele momento que a gente precisa ser produtiva, que a gente necessita entregar uma atividade. Então avalie hoje se você está levando muita tarefa pessoal para o seu ambiente de trabalho e tentando resolver isso tudo junto. Não vai dar certo. Você já deve ter notado que não dá certo. Se você tem problemas, né, tarefas pessoais para resolver, separe um horário. Sabe o que eu comecei a fazer com o tempo? Era meu momento de café. Eu ia para o meu momento de café e já ligava para as pessoas que eu tinha que ligar, responder o WhatsApp de mãe que está cuidando de filho, mandar mensagem para o marido, para evitar que quando eu voltasse para minha mesa, naqueles 10 minutos que eu precisava ter ativa, eu tivesse que fazer isso, tá? E isso fez muito sentido. Alguns almoços na semana eu deixava exclusivamente para resolver problemas pessoais, para ir no banco, ir trocar roupa, ir em correio, cartório, o que seja. Então, você não consegue deixar isso para um dia só, para um momento de um café, para um momento do horário do almoço, ou até um momento ali que você está no trem, no metrô, indo trabalhar e você já consegue ir resolvendo isso. Evite levar muitas tarefas suas pessoais para o mesmo horário que você tem que estar ali produtiva fazendo as suas atividades do dia a dia. Eu recomendo que você organize as suas tarefas. Quem aqui usa uma agenda? Você tem uma agenda na sua mesa de trabalho? Ou um aplicativo que você anota tudo que você tem que fazer no dia? Eu aprendi a trabalhar com agenda com 14 anos, no meu primeiro emprego. Que, inclusive, foi até o dono da empresa, né? Que eu lidava com 3 sócios. E um deles era muito organizado. E assim que eu comecei a trabalhar, pensa, 14 anos, você não tem noção de muita coisa, né? No mundo profissional, no mundo corporativo. Ele me deu uma agenda. E de lá pra cá, eu não consigo trabalhar sem agenda. Então, se você se acha que é super profissional e que não precisa de agenda, eu duvido que realmente você seja uma pessoa produtiva sem agenda, tá? Ou sem uma lista de tarefas, aquilo que realmente está destacado que você vai priorizar no seu dia, tá? Então, tenha uma agenda na sua mesa, ou no seu aplicativo, no seu celular, no seu e-mail, o que seja, mas tenha uma agenda, aonde você vai colocar exatamente aquilo que é prioridade no dia e você vai riscar no final do dia porque você concluiu essa atividade, essa tarefa, tá bom? Faça isso, vai surgir muito efeito. Não tem coisa mais maravilhosa que você terminar o dia, por mais que às vezes você trabalhou até tarde, tá? Porque acontece isso mesmo. Tem dias do mês que a gente trabalha até tarde. Mas não tem coisa mais prazerosa de você olhar na sua agenda, revisar aquilo que você priorizou no dia e você riscar que foi concluído. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Se você tiver uma agenda aí e ela tiver exatamente com as suas tarefas executadas, manda uma foto pra mim que eu quero ver. Eu tenho prazer em ver isso, em atividades realmente concluídas, tá? Então, pratique isso. É um negócio muito simples, muito eficiente. Sabe outra coisa? Como eu falei aqui um aplicativo, eu vou falar outra coisa que eu pratico hoje. De alguns objetivos pessoais, tá? E aqui não é nem no ambiente profissional. Alguns alvos que eu tenho, né? Na minha carreira profissional, nos meus objetivos pessoais, com os meus filhos, com a minha família. Eu tenho um aplicativo que chama Trello. Eu não sei se você já usou. Também é um aplicativo gratuito que você pode baixar e organizar ele de acordo com o que faz sentido para você. Então, eu tenho esse aplicativo e eu organizo ali as minhas leituras da semana, o que aprendizado que eu tirei com aquela leitura da semana, algum filme que eu assisto, que é filmes que eu separo realmente, que vai me trazer reflexão, lição aprendida, alguma coisa. Então, eu coloco ali
o filme que eu assisti, o que eu aprendi em relação a esse filme, tá? Que atividade que eu fiz com a minha família em 7 dias que trouxe uma memória diferente, tá? Que reunião que eu tive, que eu tive uma visão de algum ponto diferente. Isso pode parecer muita coisa para você, mas quando você tá ligado, comprometido com seu crescimento profissional, né, realmente em aprender algo diferente, todas as situações do seu dia a dia é uma lição aprendida. Essa semana eu tive uma lição aprendida exatamente com um exemplo que eu dei aqui para vocês, que foi saiba com quem você está se comunicando. Muitas das vezes você acha que está sendo super produtivo naquilo que você está falando, mas a pessoa que está do outro lado é uma pessoa que não está entendendo nada do que você está falando. E essa semana eu fui exposta numa situação dessa. Eu estava com uma pessoa e essa pessoa estava falando muito técnico. E quem estava ali dentro não estava entendendo o que ela estava falando. E ela ficou falando por um período muito longo assim de tempo. Informações preciosas, mas elas seriam muito mais preciosas exatamente para o público-alvo. Porque o público que estava ali estava precisando de uma outra linguagem, de uma outra abordagem. E isso foi uma lição aprendida que eu tive. Para cada vez mais eu avaliar exatamente, né? Quem é o meu público que está ali no ambiente, com quem que eu estou falando? Eu estou falando com o diretor ou eu estou falando com o estagiário, com o assistente? Não é por nada o cargo, não é esse. É para minha comunicação ser produtiva com aquilo que eu estou falando. Isso, independente da sua função, da sua atividade hoje, avalie se a sua comunicação, se a sua entrega, se a sua escrita, ela está sendo produtiva também, tá bom? E se você, muitas das vezes, está recebendo essa informação de alguém de uma forma que não é produtiva. E aí, isso daqui é algo para você modelar, para você não cometer esse risco, para você não cometer também essa falha. Bom, foi isso que eu trouxe aqui para vocês em relação a como ser produtivo, né? Nas rotinas fiscais, no departamento fiscal, como você melhorar a sua produtividade nas suas entregas das informações, nas suas apresentações, nas suas entregas de atividade, né, no fechamento do mês, muitas das vezes, né, que eu creio que muitos profissionais estão passando por isso. Beijo para vocês. Tchau, tchau.